Olá, gente. Agora a gente vai ver o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno de extrema relevância também para o universo jurídico. Quando a gente fala borderline, a gente está falando da linha de borda, é fronteiriço. Esse termo é um termo mais antigo, porque eles acreditavam que esse transtorno ele tinha relação com a esquizofrenia, seria como se fosse algo pré-esquizofrênico, algo entre um limite entre a esquizofrenia, ou seja, loucura total, e uma personalidade normal, tá? Por que isso? Porque quem tem um transtorno de personalidade borderline, ele tem uma dificuldade de compreensão da realidade. Quando a gente fala do esquizofrênico mesmo, de quem tem esquizofrenia, que tem delírios, tem alucinações, que não sabem diferenciar o mundo interno e o mundo externo, ou seja, o que eu fantasio é real. O que passa dentro da minha cabeça é real, né? E as pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline, eles também podem ter, eles estão nesse limite, porque eles estão completamente suscetíveis às suas fantasias e às suas ideias e reagem a isso o tempo todo, tá? Então, um transtorno de personalidade absolutamente reativo, ou seja, as pessoas absolutamente reativas e impulsivas a partir das suas fantasias, das coisas que passam pela sua cabeça. Eu imaginei, é real. Embora eles não tenham um aspecto completamente desvinculado da realidade como esquizofrenia, eles estão mais próximos da realidade, eles têm esse aspecto dissociativo, tá bom? A pessoa ela não vai conseguir, então, lidar adequadamente com seus sentimentos. Então, ela vai reagir de forma extremada, né, aos seus sentimentos. Então, se é desamparo, é desamparo mesmo. Se é raiva mesmo. Né? Não tem um meio termo, um mais ou um menos. É algo de muita intensidade, tá? Lembrar que o que eu penso é real. Se eu imagino que o outro está me traindo, ele está me traindo e eu vou viver aquilo com toda a realidade. Se eu imagino que o outro está me abandonando, ele está me abandonando, né? Então, essas pessoas elas têm que lidar com muita instabilidade. Conviver com elas é lidar com instabilidade e elas lidarem consigo mesmas é lidar com instabilidade, tá? Então, isso repercute no emprego, nas relações de amizade, nos relacionamentos, né, projetos de vida. Então, o indivíduo não consegue ter uma vida linear. Eles estão sempre em extremos. Sabe quando as pessoas falam, fulano oscila demais, e às vezes fala que é bipolar? Essa característica de oscilação não é do bipolar. Essa característica de oscilação é do borderline, que ele oscila o tempo inteiro, tá? E essas pessoas têm uma grande sensibilidade. Oscilam entre a idealização, a raiva e o desprezo. Então, se eu te vejo, eu já vou te idealizar, apaixonar, amar desesperadamente, né, de uma forma intensa, né? E se você me frustra, e vai frustrar, porque diante da idealização é impossível a gente satisfazer a fantasia do outro, a expectativa que o outro tem, porque não é real, é fantasia. Então, diante da frustração, esse indivíduo vai reagir com uma extrema raiva e um extremo desprezo. E age com muita impulsividade. Então, não pensa, vai fazendo, tá? Tenho muita fantasia de abandono, então vai ter esforço para evitar o abandono, seja esse abandono real, porque o indivíduo está cansado e vai embora mesmo de acessibilidade, ou mesmo por a pessoa fantasiou que a pessoa vai embora, e aí vai lidar com esse medo, com essa sensação de abandono, tá bom? E por conta desse medo, esse indivíduo tem ideias paranoides, ou seja, de que está sendo perseguido, de que estão lhe causando mal, pode ter alucinações, não é algo frequente, mas dependendo do grau de comprometimento, esses indivíduos podem ter alucinações e ter momentos dissociativos, de não saber mesmo quem sou, quem é, né? De dissociação, como se fosse 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, tá? Esses aqui são os critérios mesmo do transtorno de personalidade borderline que estão no DSM-5. Eu trouxe para vocês nesse primeiro slide fala simples a respeito, a gente explicando de uma forma bem simples o que é o transtorno de personalidade. Agora que a gente vai ver os critérios mesmo no DSM-5 desse transtorno de personalidade. Então, o primeiro tá ali: instabilidade dos relacionamentos interpessoais, autoimagem e afetos, ou seja, essa instabilidade é total no indivíduo, desde os seus relacionamentos até a sua autoimagem. Os indivíduos, um dia eles se percebem de determinada forma, no outro dia seguinte é o inverso, né? E os seus afetos também. Então o indivíduo lida com opostos e com polos o tempo inteiro. E isso é desesperador.
Isso traz para o indivíduo uma impulsividade muito grande, tá? Então, essas pessoas têm também, nessa segunda categoria, esforços frenéticos para evitar abandono real ou imaginário, aquilo que eu falei. Só de passar na cabeça que vai ser abandonado, já vai começar a lidar com isso como algo real. E vai se esforçar ao extremo para não ser abandonado. Vai fazer o que acha que tem que fazer para não ser abandonado dentro das suas fantasias, tá? Então, os relacionamentos pessoais são estáveis e extremamente intensos, porque você lembra, ele passa da raiva para o amor idealizado, né? Então, há essa alternância de extremos de idealização e de desvalorização. Então, o relacionamento interpessoal acaba sendo extremamente instável e intenso. Isso, se para as pessoas que não têm um transtorno de personalidade já é algo que dá um sacode na vida, imagina ser assim todo dia, do momento em que acorda até a hora que vai dormir nessa instabilidade. Então, são pessoas que têm um sofrimento psíquico muito alto, um sofrimento emocional muito alto, tá? É um critério aqui do DSM-5 essa impulsividade em pelo menos 2 áreas. Dinheiro, né? Dessas 5 áreas que são colocadas aqui, o indivíduo tem que apresentar pelo menos 2. Dinheiro, ou seja, o indivíduo vai gastar muito mais do que ele tem. Sexo, vai ter comportamento sexual de risco, tá? Ou seja, não vai se preocupar muito com padrões sociais, com autocuidado, vai ter um comportamento sexual impulsivo, né, e de risco. Vai se envolver, pode ter uma dependência de substâncias e vai fazer o uso de substâncias de forma impulsiva, muito álcool, uso de drogas. A direção é algo que está muito relacionado com borderline, ele geralmente tem muitos casos de suicídio, tentativa de suicídio com uso da direção, então esses indivíduos são impulsivos, saem de repente louco aí dirigindo, e a questão da alimentação, tá? Eles podem comer também de forma impulsiva. É recorrente nesses indivíduos recorrência de ameaça suicida e comportamento automutilante. O que significa isso? Como esse indivíduo lida com esses opostos o tempo inteiro e essa autoimagem também muito variável, o indivíduo pode ter ameaças suicidas, porque naquele momento o desespero é gigantesco e pode fazer, inclusive, automutilação, que é o que a gente chama de autoescarificação. O indivíduo se corta porque é um alívio. De repente, se cortar, tira um pouco da angústia do indivíduo, dessa intensidade de emoções. Qualquer sensação física, lembra que a gente viu em Psicologia 1, que a nossa atenção ela é seletiva. Então, ou seja, se eu vou prestar atenção nas minhas sensações corporais, nos meus 5 sentidos, eu vou me anestesiar um pouco dos meus pensamentos e do que eu estou sentindo afetivamente, né? Então, esse comportamento de escarificação, ele está relacionado com esse desespero emocional desses indivíduos, tá? Então, acentuada a reatividade do humor, ou seja, essa alteração de humor, em questões de horas, o indivíduo pode ter essa reatividade. Então, o indivíduo está muito bem, qualquer frustração acontece, ele já vai para o extremo oposto, tá? Uma raiva inadequada, intensa, pouco controle, né? Pouquíssimo controle esses indivíduos têm a respeito das suas sensações e dos seus atos. Tem sentimentos crônicos de vazio, né? Tem ideação paranoide transitória, então, ou seja, o indivíduo passa por momentos em que ele acredita que ele está sendo perseguido, que ele está sendo destruído, tá? E ela é relacionada ao estresse, ou seja, quanto mais estressado esse indivíduo está diante da reatividade emocional, mais intensa é essa ideação paranoide, tá? Pode apresentar sintomas dissociativos e despersonalização. Não saber quem é, tá? E ter dissociação mesmo, né? Sentimento de não saber mais quem é, né? Parece que eu sou outra pessoa. E isso faz parte desse transtorno de personalidade borderline, porque é o indivíduo perder as suas referências de identidade, tá? Por alguns momentos, a autoimagem dele muda tanto que ele já perde a sua referência, tá bom? Geralmente a origem é relacionada a abuso sexual, abuso físico, crianças que foram vítimas de negligência, de abandono, perda parental. Então é sempre uma história de muita perda que faz com que esses indivíduos acabam desenvolvendo esse transtorno de personalidade borderline. Pode trazer também, acompanhar esses indivíduos, o transtorno bipolar, o transtorno alimentar, de uma forma geral,
a bulimia, a anorexia, né? E o transtorno de substâncias, que são as dependências de uma forma geral, né? Da mesma forma como a gente falou do transtorno narcisista, esse caso, 75% dos portadores de transtorno de personalidade borderline são mulheres, tá? É a forma culturalmente presente da mulher lidar com essa angústia, com essas violências sofridas de abuso sexual, abuso físico, negligência, é por meio do desenvolvimento de um transtorno de personalidade antissocial, e os homens geralmente lidam isso com um transtorno de antissocial, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Trazer para vocês uma curiosidade a respeito do transtorno de personalidade borderline, que geralmente os homens que apresentam um transtorno de personalidade borderline, não são todos, mas eu não sei a estatística aqui direito, mas é uma curiosidade, a parte dos homens que apresentam o transtorno de personalidade borderline são homossexuais. Então, é algo que é muito ligado ao que é o feminino, né, na nossa cultura, ou o papel de gênero feminino. Então, existe essa ligação cultural bem importante dentro do transtorno de personalidade borderline. É importante a gente falar também que não tem cura para o borderline, tá? Tem tratamento, a psicoterapia é obrigatória, os medicamentos, o antidepressivo, estabilizador de humor, eles podem ajudar, eles não são um tratamento efetivo em si, eles auxiliam o indivíduo a lidar com os sintomas, a diminuir essa instabilidade e a vida ficar mais fácil, mas é necessário, é imprescindível a psicoterapia para esses indivíduos. É fundamental, porque daí o indivíduo começa a desenvolver um controle emocional, vai amadurecendo, porque são imaturos infantis, e vão conseguindo perceber e conseguir modular as suas reações, tá? Então, com a terapia, geralmente melhora, tá? Mas geralmente é só mesmo com o passar da idade, lá por volta dos 40 anos, que os indivíduos podem ter uma diminuição desse transtorno, tá? Mas geralmente acompanha, já como se trata de um transtorno de personalidade, a sensação de vazio acaba acompanhando esses indivíduos. A instabilidade tende a diminuir, mas a sensação de vazio permanece ao longo da vida, tá bom? Esse caso, esse transtorno de personalidade, ele é extremamente importante para o universo jurídico, está relacionado com diversos crimes, tá? Condutas criminosas. Vocês vão ver que eu coloquei aqui uma monografia, na verdade é um trecho final de uma monografia, e eu coloquei o link para vocês também da monografia, caso vocês se interessem, que vai trazer exatamente a dimensão que tem esse transtorno de personalidade borderline na conduta criminosa. Porque esses indivíduos, eles podem sair fazendo as coisas, às vezes com pouca consciência do que está fazendo, e aí a gente entra aqui na questão da imputabilidade ou semi-imputabilidade, né? É algo que é bem contraditório, que é complexo, que é uma discussão boa. Então tá lá para vocês darem uma lida e refletir um pouco sobre isso. Então é um transtorno de personalidade de grande importância para o universo jurídico. Essas pessoas, quando a gente fala que elas têm esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginário, elas podem sair fazendo crimes, acreditando que é por amor, que é para determinada coisa, que é para que não seja abandonada, e sai cometendo delitos, crimes, e acabam se envolvendo em coisas que não fariam, né, se não tivessem esse desequilíbrio psíquico tão intenso, tá bom? Então o link tá ali para vocês, e é isso, um grande beijo.